Olá pessoal, falando agora sobre princípios do direito do trabalho, um tema importante aqui para a gente entender o direito do trabalho como um todo e verificarmos pontos específicos bastante cobrados aqui nas provas. Então, em relação aos princípios, nós começamos aqui com o mais importante deles, a base do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. Então, nós falamos em princípio da proteção como o mais importante, porque nós sempre vamos pensar aqui, sempre vamos aplicar, interpretar o direito do trabalho como aquele criado para proteger o hipossuficiente. Então, nós pensamos no direito do trabalho frente a essa hipossuficiência do trabalhador em face do seu empregador. Eu, empregado, sou hipossuficiente. Sou a parte mais fraca se comparada com o meu empregador. É essa hipossuficiência que leva aqui à aplicação do direito do trabalho. Então, eu sou hipossuficiente. Essa hipossuficiência gera aqui a aplicação do princípio de três maneiras. Então, sobre o princípio da proteção, nós temos três regras, também chamadas de três subprincípios. O primeiro deles, o indúbio pró-operário. O indúbio pró-operário ou indúbio pró-mísero. Se nós traduzirmos aqui ao pé da letra, nós teremos que, na dúvida, vamos favorecer o empregado, vamos favorecer o trabalhador. Então, vocês estão percebendo que eu tenho aqui uma regra de interpretação. Então, vamos anotar aqui, vamos adotar o indúbio pró-operário, o indúbio pró-mísero como uma regra de interpretação. Nós vamos interpretar uma norma jurídica em favor do trabalhador. Havendo dúvidas em relação à melhor interpretação, vamos adotar aquela que se mostre melhor para o trabalhador. Mas vejam que nós não podemos aqui confundir o indúbio pró-operário com o indúbio pró-réu, lá do processo penal. Não podemos aqui confundir, eles são totalmente diferentes. Eles só são parecidos no nome, indúbio pró-operário e indúbio pró-réu, mas são regras totalmente diferentes. Vejam que lá no processo penal, o indúbio pró-réu é uma regra de julgamento. Quando for julgar, havendo dúvida, o indúbio é pró-réu. Então, na dúvida se você matou ou não, se deve ficar encarcerado ou não, nós vamos absolver. Aqui, eu não estou falando em regra de julgamento. Aqui, eu estou falando, como eu já disse e anoto agora, numa regra de interpretação. Uma regra de interpretação de uma norma jurídica. Não estou falando em interpretação de provas, não estou interpretando na hora de julgar, nada disso. É a interpretação de uma norma jurídica. Estou lendo, por exemplo, a cláusula 3ª do acordo coletivo de trabalho. E aí existe uma dúvida. Eu, empregado, interpreto de uma forma. Você, empregador, interpreta de outra forma. E aí? Qual é a interpretação que eu devo adotar? Aquela que for melhor para o trabalhador, para o empregado. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender de forma bem simples. Esse exemplo é retirado do livro do Luciano Martinez, que é um livro muito bom de direito do trabalho. Então, digamos que eu tenho uma cláusula de um contrato que rege a jornada de trabalho de um determinado empregado, a seguinte informação. Vamos lá, está escrito no seu contrato de trabalho que a jornada será de... Está escrito assim. Assim que está escrito no seu contrato de trabalho. A jornada será de 6, entre parênteses, 8 horas. E aí nós estamos na dúvida. Qual é a jornada de trabalho? Você, empregado, afirma que é de 6 horas.
O seu empregador afirma que é de 8 horas. O juiz está diante de uma situação em que ele tem que analisar se houve jornada extraordinária ou não. O empregado afirma que trabalhava 8 horas, mas que a jornada era de 6 e está pedindo 2 horas extras. O empregador está falando que não há hora extra porque a jornada era de 8 horas, o empregado cumpria 8 horas, então não há nada para se pagar. E aí, o que o juiz deve fazer? Ele deve aplicar o indúbio pró-operário. Então, qual é a jornada de trabalho que nós temos aqui? Jornada de trabalho de 6 horas. Aplicando o indúbio pró-operário, o que é melhor? Trabalhar menos. É muito melhor trabalhar 6 horas diárias do que 8 horas diárias. Principalmente porque a análise que a gente vai fazer é essa daqui, O que é melhor? Trabalhar 6 horas para ganhar 2.000 ou trabalhar 8 horas para ganhar 2.000? Essa é a análise que a gente faz. Aplicando o indúbio pró-operário, nós chegamos à conclusão que a jornada é de 6 horas. Então vejam que eu tinha uma norma jurídica, que era aquela cláusula do contrato, e eu interpretei a mesma, criando aqui uma situação melhor para o meu empregado. Ok, galera? Não é regra de julgamento, não vamos confundir. Só vou dar um exemplo aqui de um julgamento, só para vocês perceberem que nós não aplicamos o indúbio pró-operário lá no julgamento. Eu fui à Justiça do Trabalho, ajuizei uma reclamação trabalhista pedindo horas extras. Falei que trabalhava mais do que deveria. Produzi a minha prova, a parte contrária também produziu. Você, juiz, na hora de julgar, falou o seguinte: rapaz, estou na dúvida, não sei se o Bruno trabalhou em sobrejornada, se o Bruno prestou horas extras ou não. Estou nessa dúvida. Como é que você, juiz, vai julgar? Será que na dúvida você vai favorecer o empregado? Não. Como é que você julgaria isso daqui? Você aplicaria aquelas regras de distribuição do ônus da prova. Quem deveria te convencer da existência de jornada extraordinária? O empregado, o reclamante, porque esse é um fato constitutivo do direito dele e do autor. Ele te convenceu? Não, tanto que você está na dúvida. Então, se o autor não provou o seu fato constitutivo, você, juiz, julgará aquele pedido improcedente. Então, vejam que na dúvida aqui, você julgou improcedente porque você aplicou as regras de distribuição do ônus da prova. Nada de na dúvida, coitadinho do empregado, vamos condenar a empresa. Nada disso. Perfeito, galera? Segundo ponto importante aqui sobre o princípio da proteção, vamos falar da norma mais favorável. Então, vamos aqui da norma mais favorável. Vocês já sabem aqui sobre esse princípio, porque nós estudamos na parte de fontes. Então, norma mais favorável, nós vamos lembrar da pirâmide normativa. Novamente, e eu vou te fazer a pergunta de novo. Qual é a norma que se encontra no ápice da pirâmide? Qual é a norma mais importante do direito do trabalho? Você vai me responder que é a norma mais favorável. Genericamente, sem apontar X, Y, Z. Sem dizer CLT, Constituição, acordo coletivo, não. A norma mais favorável que será analisada naquela situação, naquele momento. E percebam, pessoal, que essa pirâmide aqui, ela é totalmente flexível. Enquanto a pirâmide normativa no direito constitucional é rígida, sempre é aquela ali, no direito do trabalho, nós temos uma pirâmide flexível. Por que uma pirâmide flexível? Porque ela vai sendo modificada no dia a dia. Hoje, a norma mais favorável é o meu contrato de trabalho. Aí daqui a pouquinho vem a convenção coletiva que traz uma regra melhor ainda que o meu contrato. Esqueço o contrato, agora é a negociação coletiva.
Daqui a pouco vem uma modificação na Constituição, a Constituição passa a ser a norma mais favorável, daqui a pouco vem o contrato de trabalho, daqui a pouco vem um regulamento interno. Essa modificação aqui, ela é boa para o empregado, ela é saudável para o empregado, porque nós estamos sempre melhorando. Se eu vou modificando a minha pirâmide aqui, se eu tenho uma pirâmide flexível, é porque eu estou sempre modificando a mesma, estou sempre criando uma norma ainda mais favorável. Ok, galera? Depois nós vamos aqui finalizar o princípio da proteção, falando da condição mais benéfica. E aqui nós vamos anotar uma expressão-chave. Sobre condição mais benéfica, eu vou anotar direito adquirido. Então, condição mais benéfica está atrelado a direito adquirido. Pelo seguinte, ó, quando eu fui contratado, na hora da contratação nós assinamos ali o contrato de trabalho, tive a minha carteira de trabalho assinada e foram estabelecidas algumas cláusulas, foram estabelecidas regras, normas. Essas normas, essas condições, elas podem sofrer alterações durante o vínculo de emprego. Aí eu trabalho na empresa há 5 anos, ó, algumas coisas já mudaram, porque naturalmente no vínculo de emprego nós temos essas modificações. Percebam o seguinte, que eu não posso, regra geral, modificar para pior. Eu não posso ter perda de direitos, eu não posso ter modificações para pior. Mas é óbvio que eu posso ter melhoras, eu posso ter modificações aqui para melhorar a condição de trabalho e melhorar os direitos daquele trabalhador. Essas melhoras, essas mudanças para melhor, elas são sempre muito bem-vindas e elas são encaradas no direito do trabalho como direito adquirido. A partir do momento que eu tive essa melhora na minha condição de trabalho, eu passei a ter direito adquirido a ela. Vou dar o exemplo mais simples do mundo aqui para você nunca esquecer dessa condição mais benéfica. Quando eu comecei a trabalhar, ninguém recebia cesta básica. Aí o meu empregador começou a fornecer a cesta básica. Todo final do mês a gente ia lá num determinado setor, retirava a cesta básica. Isso aconteceu durante meses e meses e meses. Receber cesta básica é uma condição mais benéfica do que não receber? Pô, claro que sim, a gente vai economizar lá no supermercado, o salário vai render um pouco mais. Então vejam que o recebimento dessa cesta básica, por ser considerado uma condição mais benéfica, passou a ser, olha ali, um direito adquirido. O recebimento da cesta básica passou a ser um direito adquirido, porque isso aconteceu com uma certa constância. Não foi uma vez ou outra, não, houve uma regularidade. Foram vários meses recebendo aquela cesta básica. Eu passo a ter direito adquirido. Na nossa teoria aqui do direito do trabalho, esse meu empregador, meses depois, vai vir e vai falar, ó, não tenho mais como fornecer cesta básica, vou retirar isso daqui. Na nossa teoria, o que nós vamos falar? Não, você não pode retirar. Por quê? Porque é direito adquirido e a Constituição Federal diz que ninguém mexe em direito adquirido. Na nossa bela teoria do direito do trabalho é assim. Claro que eu vou tomar um pé na bunda, daqui a pouco vou ser demitido se eu falar isso, mas vejo que na teoria é um direito adquirido. Outro exemplo simples aqui. Você foi contratado para trabalhar 8 horas diárias. Só que você nunca trabalhou 8 horas, você sempre trabalhou 6. Seu empregador te apenou de alguma forma, descontou o salário? Nada, não. Eu trabalhava 6 horas e ia embora e ele nunca falou nada. Aí um belo dia, ele falou, ó, Bruno, você tem que começar a trabalhar 8 horas agora, porque lá atrás eu te contratei por 8 horas. Na nossa bela teoria, o que você vai falar? Não, a minha jornada é de 6 horas. Apesar de a gente ter
pactuado lá atrás 8 horas, eu sempre cumpri 6. Trabalhar 6 horas é uma condição mais benéfica, então eu tenho direito adquirido a permanecer nessa jornada de 6 horas, ok? Lembrem-se aqui desses dois exemplos, eles se aplicam bem aqui à ideia de direito adquirido, ok, galera? Agora, partindo para um próximo princípio, princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Vamos anotar aqui uma súmula importante para a gente, que é a súmula 437. Súmula 437, inciso 2º do TST, princípio da imperatividade das normas trabalhistas. Coloquei aqui, que as normas trabalhistas são cogentes, são obrigatórias, são imperativas. Os direitos trabalhistas aqui criados pelas suas normas são direitos de aplicação obrigatória no direito do trabalho. Melhor exemplo, que é o que está relacionado a essa súmula que eu anotei para vocês, é o direito ao descanso. Nós temos direito ao descanso. Então, eu tenho um intervalo intra-jornada, ou seja, no meio da jornada de trabalho. Eu tenho um intervalo interjornada, entre uma jornada e outra, entre um dia e outro. Eu tenho ali o meu descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Eu tenho o meu período de férias. Então, os descansos, eles são extremamente importantes, até mesmo porque se a gente não descansar, a gente pifa e aí não trabalha mais. Esse descanso, ele é tão importante que a súmula 437, o inciso 2º, diz que, por se tratar de uma norma cogente, ela não pode ser negociada, nem mesmo pelos sindicatos. Então, eu tenho ali, por exemplo, o intervalo para descanso e alimentação, o nosso famoso intervalo para o almoço. Mínimo de 1 hora, para aqueles que trabalham na jornada padrão, 8 horas, nós temos ali 1 hora de intervalo. Quem trabalha mais de 6 horas diárias já tem direito a esse intervalo de 1 hora, mas vamos pegar aquela situação padrão, o brasileiro que trabalha 8 horas diárias tem pelo menos 1 hora de intervalo. Pergunto, será que ele pode negociar para fazer um intervalo menor e sair mais cedo? Resposta, não, não pode. Pô, mas ele queria sair mais cedo para pegar menos trânsito? Não, não pode. Ele vai fazer 1 hora de intervalo para descanso e alimentação. Mas ele não fica 1 hora almoçando. Ele queria fazer 40 minutos ou 30 minutos e sair mais cedo. Não pode porque a norma é imperativa, a norma é cogente, ela é obrigatória, ela tem que ser seguida. Empregados e empregadores não podem aqui modificar esse tipo de norma. Essa norma não pode ser flexibilizada entre empregados e empregadores. Ok, galera? E se o meu sindicato entrar na história? Se tiver uma cláusula na minha convenção coletiva falando dessa redução do intervalo para descanso e alimentação, será que pode? Também não. E vejam que a gente tem uma presunção de que o sindicato atua no meu interesse, defendendo os meus interesses. Mesmo assim, não há essa possibilidade. O sindicato não pode negociar e esse é um ponto importante que nós temos nessa súmula aqui. A súmula 437, inciso 2º, diz que o sindicato não pode negociar a redução desse intervalo. Não há essa possibilidade. Agora, galera, nós temos aqui um ponto importante, que é uma exceção da Lei Complementar 150 de 2015, que trata dos domésticos. Vejam que aqui houve um avanço e aqui eu tenho uma situação excepcional em relação aos domésticos na Lei Complementar 150 de 2015.
Percebam que isso que eu vou falar, essa situação excepcional, só serve para os domésticos. O doméstico pode acertar com seu empregador a redução do intervalo para sair mais cedo. O doméstico apenas, em virtude da Lei Complementar 150, ou seja, não tem nada a ver com o CLT. A gente sabe que o doméstico não é regido pela CLT. Então, para o doméstico, exclusivamente para ele, nós podemos ter o acerto entre empregado e empregador para a redução do intervalo. Mas a lei diz que eu tenho que respeitar um mínimo, pelo menos 30 minutos de intervalo. Então, eu não posso ali criar uma norma com o meu empregador doméstico para ter 10 minutos de intervalo. Claro que não. Eu preciso respeitar pelo menos o mínimo de 30 minutos. Ok, galera? Depois, vamos aqui para o princípio da primazia da realidade, importante aqui para as nossas provas. Princípio da primazia da realidade, nós podemos anotar o artigo 9º da CLT. Esse artigo 9º da CLT diz que as tentativas de fraudar a legislação trabalhista não produzirão efeitos, serão considerados nulos de pleno direito. Qualquer tentativa de frustrar a aplicação de direito trabalhista não será considerado, não terá validade, não produzirá efeitos, será realmente nulo de pleno direito. Por que que esse dispositivo está aqui relacionado ao princípio da primazia da realidade? Porque esse princípio, ele serve para desfazer algumas situações que seriam contrárias à proteção do trabalhador. Ou seja, o princípio da primazia da realidade está relacionado a hipóteses de fraudes trabalhistas que ocorrem exatamente para lesar o trabalhador. Exemplos de primazia da realidade. Você vai numa determinada empresa vários dias seguidos. Você está sempre vendo um camarada lá, de uniforme, trabalhando, quietinho, cumprindo o horário de trabalho, batendo ponto, recebendo ordem, sendo corrigido pelo chefe ou pelo superior hierárquico. Você fala, porra, aquele camarada é um empregado. Claramente, ele é um empregado, ele tem pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade. Ele é um empregado. Deixa eu ver a carteira de trabalho dele. Não. Ele não tem carteira de trabalho, não. Você falou, mas por que não? Porque ele é sócio da empresa. Aí você mostra o contrato social, ele é sócio. Ele é sócio só no papel. Ele é sócio só no papel porque ele precisava de um emprego, falaram para ele assinar uma documentação lá e incluíram ele como sócio para não anotar a carteira de trabalho e não pagar as verbas trabalhistas. Vejam que o princípio da primazia da realidade demonstrou que eu tenho uma verdade relacionada aos fatos e eu tenho uma outra que consta nos documentos. Nesse embate entre fatos e documentos, o que vale, galera? Nesse embate aqui entre fatos e documentos, o que vale? Pelo próprio nome do princípio, o que acontecia na realidade, os fatos. Na documentação ele não era empregado, só que no dia a dia ele era empregado, era tratado como empregado e tem que ter o vínculo de emprego reconhecido. Essa que é a ideia. Às vezes você pega essa mesma situação de um empregado que é, na verdade, um prestador de serviços, tem um contrato de prestação de serviços. Que contrato de prestação de serviços? Porcaria nenhuma. Ele é empregado. Ele tem alguma autonomia? Nenhuma. Então ele não é um prestador de serviços, ele não é um autônomo, ele é sim um empregado e tem que ter a carteira de trabalho anotada. Um outro exemplo aqui para deixar bem claro e bem rica a nossa explicação. Jornada de trabalho. Talvez o princípio da primazia da realidade seja no dia a dia aqui mais utilizado em jornada de trabalho. Por quê? A sua jornada de trabalho, o que você trabalha no dia a dia, praticamente 12 horas. Você trabalha de 7 a 7, todo dia. Esse é o fato.
Você trabalha de 7 às 7, tem 20 minutinhos de intervalo, aquela correria danada. Quando você pega no documento, que é o registro de ponto, você tem lá trabalhando 8 horas diárias, 1 hora de intervalo para descanso e alimentação, tudo bonitinho, tudo redondinho. Aí você fala, ó, tem fraude trabalhista aqui. Eles estão fraudando o registro de ponto. E eu levo à Justiça do Trabalho um fato. Trabalhava de 7 às 7 com 20 minutinhos de intervalo. E aí vem a documentação. Não, ele trabalhava 8 horas diárias, 1 hora de intervalo. O que nós vamos fazer com os documentos? Vamos desconsiderá-los e vamos aqui reconhecer de acordo com os fatos. A primazia é da realidade, ok? Vejam que, através do princípio da primazia da realidade, nós estamos buscando a verdade real, aquilo que realmente acontecia no dia a dia do vínculo de emprego. Partindo aqui para o próximo princípio, nós vamos falar da continuidade da relação de emprego, súmula 212 do TST, princípio da continuidade da relação de emprego. Vejam o seguinte, galera, nós temos uma regra geral no direito do trabalho de que o contrato ele é firmado por prazo indeterminado, porque nós queremos que o vínculo seja o mais contínuo possível. Então, regra geral, o contrato ele é por prazo indeterminado. Assino a sua carteira, anoto que você começou a trabalhar no dia de hoje. Você vai trabalhar aqui até quando? Ninguém sabe. Pode ser que amanhã você peça demissão, ganhou na Mega Sena. Pode ser que amanhã você faça uma M do tamanho do mundo e eu te demita. Mas pode ser que você trabalhe aqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, até morrer, até se aposentar. Nós não sabemos quando será o fim do nosso vínculo de emprego. O contrato ele é por prazo indeterminado, numa regra geral, e nós vamos buscá-lo aqui da forma mais contínua possível. Só que, excepcionalmente, nós temos os contratos por prazo determinado. Excepcionalmente, eu tenho aqui os contratos por prazo determinado no artigo 443 da CLT. Por quê? Pode ser que o seu empregador precise de você apenas por um determinado período. Eu não preciso de você o ano todo, todos os anos. Não, eu preciso de você durante 2, 3 meses. Porque, por exemplo, eu sou uma fábrica de ovos de Páscoa. Eu produzo muito na época da Páscoa, depois reduzo a produção ou mesmo não produzo nada. A minha época de produção, 3 meses durante o ano. Eu vou te contratar por 3 meses. Terminados aqueles 3 meses ali, tchau, nosso vínculo termina. Pode ser que eu seja um hotel que lote na época de feriado e depois volte para o normal. Eu vou te contratar por aquele determinado feriado, aqueles poucos dias. Isso é um contrato por prazo determinado, porque eu tenho uma justificativa para te contratar apenas por aquele determinado período. Ok, galera? Depois, vamos aqui para o nosso último princípio, princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade. Também aqui o artigo 9º da CLT. Então, princípio da irrenunciabilidade ou indisponibilidade. Vejam o seguinte, pessoal. Nós temos a nulidade do ato de renúncia, de acordo com o artigo 9º da CLT. Quando eu fui te contratar, eu falei, ó, traz a sua carteira de trabalho para eu assinar. Você falou, não precisa anotar minha carteira, não. Aí o que eu falei? Então coloca no papel que eu estou querendo anotar a sua carteira e você não quer. Você vai lá, coloca no papel, assina, reconhece firma, 10 mil testemunhas. Eu pego aquele papel e falo o seguinte, ó, isso não vale de absolutamente nada. Porque você renunciou ao irrenunciável.
aquele ato de renúncia, ele é totalmente nulo, ele não produz efeito. Na hora de te contratar, você falou, não precisa me pagar um salário mínimo não, pode me pagar meio salário mínimo. Eu falei, bota no papel aí, que eu não preciso te pagar um salário mínimo. Você escreveu, pode me pagar meio salário mínimo. Será que eu posso te pagar meio salário mínimo? Claro que não. Então vejam que eu não posso, na qualidade de empregado, renunciar, eu não posso dispor aqui dos meus direitos que são básicos e que são mínimos criados pela Constituição Federal. Em relação a isso, nós vamos puxar um gancho aqui para falar da irredutibilidade salarial. Eu chego para você, eu sou o seu empregador, chego para você e falo, João, situação da empresa está ruim, situação financeira está ruim, nós estamos aqui precisando reduzir custos, então eu vou precisar reduzir o seu salário, ok? Aí você pensa, rapaz, ferrou, se eu não concordar, eu sou demitido, tá, concordo, vai. Concordo com a redução do salário. Será que eu posso concordar? Claro que não. Não pode haver essa avença aqui, não pode haver esse acordo entre empregados e empregadores para redução de salário. Isso porque o artigo 7º, inciso 6º da Constituição, diz que só por meio de negociação coletiva é que eu posso ter essa redução salarial. Só a negociação coletiva autoriza a redução salarial. Isso porque aí nós temos justificativa plausível. Primeiro, porque isso só vai acontecer nos momentos de crise profunda. O sindicato dos empregados vai concordar com essa redução salarial por perceber que a situação está ruim mesmo. É uma situação drástica. Ou vai demitir um sem número de trabalhadores ou vai reduzir um pouco o salário de todo mundo. Então, o sindicato que está ali pensando no bem-estar da categoria, que quer proteger a categoria, percebe que realmente é necessária aquela redução do salário. E principalmente porque essa redução por negociação coletiva é algo passageiro. Eu tenho uma redução passageira aqui de salário. A negociação coletiva não pode ser superior a 2 anos. Então, eu teria, no máximo, 2 anos de redução salarial. Depois, galera, nós vamos finalizar aqui falando da intangibilidade salarial, da vedação de descontos. Vejam que eu tenho uma limitação aos descontos no artigo 462 da CLT. O empregador não pode sair descontando tudo que ele quiser, não. Bruno, concorda aqui com desconto tal, concorda com desconto tal. Nada disso. O legislador já disse o que o empregador pode descontar. Naquele artigo 462 da CLT, por exemplo, tem a autorização para que o empregador desconte adiantamentos salariais que tenha feito. Desconte parcelas previstas em lei, desconte parcelas previstas em negociação coletiva, ou então faça os descontos decorrentes de danos que o empregado gerou ao empregador. Mas veja que eu tenho limitações. Você, empregador, só pode descontar aquilo que consta no dispositivo, no artigo 462 da CLT. Ok, galera? Finalizamos aqui os nossos princípios. Daqui a pouquinho nós voltamos. Um abraço. Tchau, tchau.